Aleluia, glória a Deus. Sabe, pastor Jorge ministrando ontem à noite, ele disse algo que condiz com o que o Senhor colocou no meu coração. Ele estava ministrando, eu só estava dizendo, pastor Jorge, o Senhor está pregando o que eu ia falar. Mas enfim, amém, glória a Deus. Sabe que nós como... Podem sentar, louvor. Nós como filhos de Deus, temos que saber que as características dele foram comunicadas a nós em espírito. E começou a surgir uma dúvida no meu coração hoje, para que eu não estivesse aqui. Mas o Espírito Santo, velozmente, ele saltou ao meu coração e disse: eu já vejo o inimigo derrotado, por que você não faz o mesmo? Porque você não se posiciona e olha para onde você deve olhar. Amém? Feche seus olhos e a gente vai orar. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós consagramos esse tempo a Ti, Senhor. Nós Te reconhecemos, Senhor, como o nosso Pai que preparou esse tempo, Pai, para que pudéssemos estar aqui em comunhão, pudéssemos estar aqui, Pai, recebendo do Senhor exatamente aquilo que o Senhor tem preparado. Espírito Santo, você tem liberdade nesse lugar, esse lugar é seu, nós somos teus, Pai, usa-nos, Senhor, conduz-nos, Senhor, em excelência, como de fato é o Espírito que habita em nós, ó Pai. Nós Te glorificamos, Te exaltamos e Te reconhecemos, Pai. Nós reconhecemos que o Senhor foi quem escolheu cada ministro. Nós Te reconhecemos que o Senhor foi quem preparou cada detalhe. Nós reconhecemos que o Senhor foi quem preparou esse tempo, Pai. Esse lugar, esse dia, Pai. Nós Te glorificamos e Te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma pergunta. É possível sair desse lugar da mesma maneira que você entrou aqui no sábado? É possível sim. É possível sim, principalmente quando você sabe o posicionamento que você tem que tomar e você não faz por negligência. É possível sim. É possível sim, porque você sabe, o Espírito Santo, ele tem falado e você tem negligenciado a voz de alguém que é santo. Nós sabemos que o Senhor, Ele se move em direção àqueles que têm gerado expectativas. Isso é nítido. Ele se move naqueles que têm o desejado. Aleluia. Então, você que está aqui. Eu não estou entendendo porque você ainda não se conectou. O Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa manhã. Por que você ainda não se conectou? Porque você não está honrando a unção que está aqui. O preço que foi pago para estar aqui. Aleluia. O Espírito Santo, ele dá mais uma oportunidade de você se conectar. Mais uma oportunidade de você conectar. Mais uma oportunidade de você se conectar. Porque alguém que se conecta, ouça bem. O que você está esperando para se manter conectado? Você ainda que não se conectou. Porque alguém que se mantém é alguém que se posiciona em fé. E posicionamento requer renúncia. Posicionamento requer renúncia. Abra comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 26.
Depois Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. 27 diz: assim Deus criou o ser humano, semelhante à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Pois bem, se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, seria portadores da imagem. Nós somos portadores da imagem. Alguém que não procura espelho. Alguém que não procura espelhos, mas alguém que é o espelho. Mas como assim? Eu estou falando de ser Cristo aqui na terra, mas manter o nosso coração no céu. Quando eu falo de manter o nosso coração no céu e de ser imagem, eu estou me referindo a ser imagem e semelhança de Deus. Ouça, não é ser semelhante em aparência, todos nós somos diferentes e isso é perceptível para todos. Mas é ser semelhante em espírito, é se apropriar de quem nós somos nele, é representá-lo aonde ele nos plantar. Seja na nossa igreja, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja onde o Senhor nos enviar, amém? Mas eu tenho uma outra pergunta. Quão parecido com Jesus você está? Você que é nascido de novo. Qual tem sido essa evolução? Quão parecido com Jesus você está hoje? Abram comigo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Diz: e todos nós, no entanto, não temos um véu sobre nosso rosto e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele. Sabe, nós que nascemos de novo, você que nasceu de novo, o Senhor continuamente Ele nos convida a nos tornarmos semelhantes a Ele, a representar a Ele, seja aonde a gente for. Amém? Abra comigo em 1 Pedro capítulo 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Sabe, o mundo tem nos mostrado algo totalmente distorcido do ser a imagem e semelhança de Deus. Nós seres humanos não somos apenas diferentes dos animais, mas nós somos superiores a eles. Gênesis capítulo 1, versículo 26, que lemos anteriormente, nos mostra sobre isso. Deus nos fez para dominar. E muitas vezes o que nós estamos vendo é o contrário. Um homem criado à imagem e semelhança de um Deus santo. Imagem e semelhança em espírito. Um homem criado à imagem e semelhança de um Deus santo, sendo dominado por um pecado abominável, um pecado que é sujo. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ser imitador de Cristo não é isentar o perdão da sua vida. Até porque nós sabemos que o perdão, quando ele é liberado, não porque pessoas merecem ser perdoadas pelo que elas fizerem, mas quando o perdão é liberado, ele traz liberdade para ambas partes. Você acha que perdoando uma pessoa, você está somente perdoando ela, você está sendo liberto também. Amém? Ser imitador de Cristo é representar a Deus segundo o Espírito recriado. Mas qual é esse Espírito recriado? Abra comigo em Gálatas capítulo 5, versículo 22.
Quando nós nascemos de novo, o Senhor nos deu um novo espírito e temos que andar segundo o que Ele diz, segundo o que Ele é. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós a espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Sabe, por que você não tem andado segundo o Espírito que foi colocado dentro de você? Porque você não tem andado segundo o Espírito que libera perdão? O Espírito Santo, incansavelmente, Ele te diz para perdoar e você não tem feito. O Espírito Santo, incansavelmente, Ele tem dito para você amar o seu próximo e você não tem feito. Ser imitador de Cristo é abdicar da nossa própria vontade. Acaso não recordeis que já não sois vós que vivem? Já não sois vós quem vivem? Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz que já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, e a esperança que agora tenho dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não somos nós, é Ele. Aleluia. Não é você que tem que perdoar, mas porque o Espírito de Deus vive em você, você tem que perdoar. Como é que você tem desejado ser Jesus lá fora? Como é que você tem desejado ser Jesus aqui dentro, se comportando de uma forma que traz repúdio? Deus, ele escolheu você e não o seu pecado. Deus, ele escolheu você e não a forma como você tem agido. Aleluia. Sabe, porque Cristo vive em nós, nós temos que passar a andar como Ele. Alguém certa vez ministrou que ser crente aqui dentro é muito fácil. Mas e lá fora? E lá fora? Pastor Jorge, ele tem ministrado nesses últimos dias que seguir a Jesus é imitar os seus passos. Mas, igreja, que passos são esses? Que passos são esses? A quem vocês têm seguido? Para onde vocês têm olhado? Com quem vocês têm andado? Que ao invés de se ver esperança, se vê decepção. Aleluia. Aleluia. Ser imagem de Cristo é ser um propagador da esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu creio que um novo tempo ele se inicia nas nossas vidas. A consciência de que porque nós fomos alcançados, outras pessoas vão ser. A consciência de que porque nós fomos perdoados, muitos outros irão ser. Ninguém deve sair desse lugar da mesma forma que entrou no sábado. Isso é negligenciar a presença de um Deus santo. Aleluia. Tudo que tem chegado nas nossas vidas não deve parar em nós mesmos, mas alcançar outros e outros. Tem que alcançar outros e outros e outros até que Jesus volte. A palavra que tem chegado em mim não deve parar em mim, mas ela deve primeiro alcançar o meu primeiro ministério, que é a minha família. Aleluia.
Nós somos o espelho em que as pessoas verão exatamente o que elas precisam. E elas precisam de Jesus. Mas por que Deus nos fez espelhos a serem seguidos? Por quê? Porque o nosso passado, de onde nós estávamos, o passado ao qual nós pertencíamos, ele foi rompido. O passado ao qual nós pertencíamos, ele foi rompido. E se algo foi rompido, é porque alguém pagou um preço alto. No livro do profeta Isaías, capítulo 53, do versículo do 4 ao 7, diz muito bem que preço foi esse. Nós sabemos muito bem. A palavra rompido significa despedaçar, quebrar com violência, dilacerar, separar em pedaços. Rick Rennie diz em seu livro de Pedras Preciosas que Jesus não apenas pagou a penalidade pelo nosso pecado, mas também a sua morte nos tirou de uma vida sobre a maldição a partir daí. Não somente não nos tirou da penalidade do pecado. O sacrifício de Jesus não somente nos tirou de onde estávamos, mas nos entregou quem nós somos, o que temos e que podemos no nome dele. Isso significa que o pecado que nos condenava, o pecado que nos calava, o pecado que vendava os nossos olhos e tampava os nossos ouvidos, chegou ao fim. Chegou ao fim porque alguém pagou um preço muito alto, e esse preço foi da própria vida do Rei da Glória. Mas ele não permaneceu morto. Ele vivo está e voltará. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz que nós fomos comprados por um alto preço. E que, portanto, nós devemos glorificar a Deus com as nossas vidas. Você tem glorificado a Deus com a sua vida? Aleluia. Sabe, se você está aqui e você não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o seu dia. Hoje é o dia de você se posicionar. Hoje é dia de você dar ouvidos para a voz que tem falado incansavelmente. O Espírito Santo, ele é o maior interessado em nos ensinar a andar, em nos ensinar a viver, em nos ensinar a perdoar. Acaso não recordeis que o Senhor disse que enviaria o Consolador para nos ajudar? Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Pois bem, ser espelho de Cristo exigirá que você mesmo que está aqui, dedique tempo, dedique horas, dedique noite, dedique dias a olhar para o espelho, que é a palavra de Deus, e ver o que precisa ser mudado na sua vida, o que precisa ser deixado para trás e o que precisa ser alterado. E eu gostaria de finalizar fazendo uma perguntinha. O que você tem feito como representante de Cristo hoje? Você tem avançado ou negligenciado a voz do Senhor? Amém.